Nesse vídeo, eu quero listar alguns motivos pelos quais eu acredito que um certo catolicismo no Instagram está acabando com a fé e com a vida espiritual, intelectual e até com a cabeça de muitas pessoas. Eu sou o Marterson, você está aqui no canal Apostolado Católico, mas antes de listar aqui, eu queria falar duas coisas. A primeira, eu não estou dizendo que todos os criadores de conteúdo do Instagram são prejudiciais à fé católica. Não. Muitos são muito bons. Criam ótimos conteúdos em defesa da fé, ensinando a fé, ensinando jovens, tudo bem? Falando sobre diversos assuntos relevantes que muitas vezes, infelizmente, na maioria das paróquias, não terão ninguém para abordar determinados assuntos. Então, eu não estou generalizando, tá certo? Óbvio que eu não vou citar nomes aqui. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar. Essas observações que eu tenho feito, tá? Não é que eu sentei aqui agora e escrevi o roteiro para o vídeo. Não, isso aqui eu tenho feito há anos, tá? Fazem uns 5 ou 6 anos que eu venho percebendo isso. Só que eu nunca quis parar para criar um roteiro e colocar aqui num vídeo no YouTube, que pode gerar polêmica, mas eu não tô nem aí, tá? Não faço parte de nenhum grupinho na Igreja Católica. Então vamos lá. Primeiro grupo. Primeiro problema, na verdade, né? Que eu percebo muito no catolicismo de Instagram. Eles são muito politiqueiros. E não é que eles queiram viver a política. É que eles querem que a fé se submeta à política. Não é o contrário. Eles não querem que os pressupostos políticos, que as ideias políticas estejam de acordo com a fé. Em especial com a doutrina social. Não. Eles querem que toda a fé seja moldada aos partidos políticos, às ideologias políticas que alguns políticos que eles defendem defendem. Então, como que um católico deveria fazer? Ele vai exigir que aqueles políticos, não é que eles defendam, tá, estritamente a fé católica, até porque a maioria não vai fazer isso, mas deveriam pelo menos não contrariá-la em alguns aspectos. E aí eles começam a inventar um monte de teorias. É o mal menor, não sei o que, a gente tem que evitar isso. E começam a defender e fazer propaganda de políticos que são diametralmente contra a fé católica. Em diversos campos, diversos aspectos. E o pior, se eu ou se você for lá e fizer uma crítica àquele político, mostrando um podre que ele já cometeu, você não é católico, você é comunista. Pois é. Primeiro problema, eles são muito politiqueiros. Eles querem que a fé fique de joelhos para determinados políticos. Nenhum católico deveria fazer isso. Tá? Eu tenho para mim que o católico, no máximo, deveria votar em alguns políticos, mas nunca fazer propaganda, nunca apoiar, nunca, inclusive, querer que a fé se submeta a tais políticos. No dia que eu fizer isso, pode me internar, tá bom? Pode ser quem for. Segundo motivo pelo qual o catolicismo de Instagram é prejudicial. Não está em ordem, tá? Toda semana, eles aparecem com uma devoção nova. Querendo que os seguidores façam. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Toda semana é uma novidade. E você começa a se sentir culpado. Você que segue começa a se sentir culpado porque você não tem tempo para fazer. E eles também não. Eu conheço influenciadores, eu não vou citar nomes, eu prometi, que alguns nem à missa iam. E os próprios familiares, teve um influenciador que teve uma treta com alguns familiares, e os familiares provaram que o sujeito nem à missa ia. Mas estava na internet, brigando com todo mundo, chamando todo mundo de herege, de excomungado, enfim. Então toda semana é uma novidade.
E você que não tem tempo, o seguidor que não tem tempo, não sei se vocês seguem essa turma, você começa a ficar pensando, meu Deus, eu não sou tão católico assim. Eu não vou conseguir ser santo, eu acho que eu sou um péssimo católico, porque essa pessoa toda semana está fazendo uma coisa nova e eu não consigo. A fé católica não é isso. A fé católica, ela não é uma fé católica de mania devocional. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas querem ficar o tempo inteiro correndo atrás de novidade de devoção. As devoções existem para cada tipo de pessoa. Existem pessoas que viverão felizes com uma devoção, outras que viverão felizes com outra. Mas o que muitos influenciadores no Instagram fazem é pegar um monte de devoção e querer jogar em cima do povo. Isso não é a fé católica. Algumas pessoas podem não entender o que eu estou falando por uma certa ignorância, mas está tudo bem. Mas a fé católica não é ficar pulando de galho em galho, de devoção em devoção. Tá certo? Você começa a se sentir um fracassado na fé. Porque você vê eles fazendo um monte de coisa e você não faz. Todo dia é um texto disso, todo dia é um texto daquilo, todo dia é um rosário disso, todo dia é uma devoção daquilo, é novena. Todo dia é uma novena diferente. Isso não é a fé católica, ok? Esse jugo espiritual não é a fé católica. Terceiro problema, tá? Aqui vem a questão do exibicionismo. Eles não conseguem viver a santidade e virtudes em silêncio. Eles precisam estar fazendo propaganda. Cada texto rezado tem que ter uma foto no story, no feed. E às vezes é até disfarçado, entendeu? A pessoa tá lá com o texto na mão, rezando, e ela bate uma foto fazendo outra coisa. Mas é para mostrar o texto. É para mostrar que tá fazendo. É o exibicionismo, é contrariando o evangelho. E as pessoas começam a colocar na cabeça, eu não vou conseguir ser santo porque essa pessoa passa o dia com o texto na mão, postou 3 fotos hoje no feed e nas 3 fotos estava com texto. Eu não vou conseguir ser assim. E a gente sabe que o Instagram, ele tem essa coisa que faz as pessoas se compararem. Então é esse exibicionismo virtuoso. Tudo bem? Então cuidado. Quarta coisa que eles fazem, eles excomungam todo mundo que pensa diferente deles. Eu gosto disso, você gosta daquilo, tá excomungado. Eles nem sabem o que é excomunhão. Eles simplesmente excomungam. Outra coisa, todo mundo que pensa diferente deles é herege. O padre é herege, o bispo é herege, até o papa é herege. Todo mundo é herege. Eles colocam na cabeça certas coisas e quem contrariar aquilo são hereges. O católico do Instagram, naquelas páginas, é só você entrar. Em especial esses mais politiqueiros. Tudo é heresia. Eles nem sabem o que é uma heresia. Outra característica dessa turma. Jovens, em especial homens, que têm menos de 20 anos e que toda hora é falando em crise na igreja. Eles só sabem falar sobre isso. Aí eu pergunto, será que a vida espiritual deles presta? Nietzsche dizia, quando você olha muito para um abismo, ele começa a olhar para você de volta. Não sou fã do Nietzsche, mas é uma frase forte. Quando você só pensa em crise, você não vê outra coisa na sua vida. Será que a sua vida espiritual tá boa? Será que o abismo não tá olhando para você de volta? E o pior, a maioria dessa turma, eu não tenho nem medo de falar, não são servos de nenhuma paróquia, de nenhum grupo, de nenhum movimento, de nenhuma pastoral. É só rede social. É o catolicismo de rede social. Falei dos homens, né? Deixa eu falar das mulheres também. Mulheres jovens, solteiras, abaixo dos 25 anos de idade, que só falam em namoro, casamento. Enfim, homem. Moram com os pais, mas querem dar aula de vida matrimonial. Eu pergunto, você já conheceu algum assim? Você já viu algum assim? A menina é solteira. Ou mulher.
Eu falo menina porque eu já vi até mulher de 17 anos querendo dar aula sobre como ser esposa. Solteira, morando com os pais. E sabe quantas mulheres são influenciadas negativamente por esse tipo de mulher? Vamos lá. Homens jovens que nem começaram a namorar. Ainda nem pagam todas as contas. Alguns deles ainda moram com os pais. Mas estão na internet todo dia brigando com as pessoas que só têm um filho ou 2 filhos. Você precisa ter 5 filhos, 10 filhos. Vocês precisam ter famílias numerosas. Ou então essas mulheres, elas não prestam. E veja, eu não sou contra a família numerosa. Mas eles vivem numa bolha, entendeu? Eles não conhecem, por exemplo, a realidade financeira, econômica, social de determinadas famílias. Mas querem impor e querem até chamar de não católicos aqueles casais que ainda não têm 4, 5 filhos. Em 2014, eu tinha um perfil no Facebook que eu apaguei. Nem sei se foi 14 agora, enfim. Rapaz, tinha uns homens, uns marmanjos de 24, 25 anos, que era o dia inteiro em 2 teclas. Eles só tinham 2 teclas no teclado deles. A primeira, querer que todo mundo casasse e tivesse uma ruma de filhos. Eles ainda moravam com os pais, com 25 anos, 26 anos. Que não tinham vocação sacerdotal, hein? Eram marmanjos solteirões mesmo. E a segunda tecla, o dia inteiro um bando de marmanjos falando de roupa de mulher. Eu ficava me perguntando, meu Deus, como é que pode? E eu agradeci a Deus por não ser daquela forma, tá? Outra característica, a única espiritualidade que presta é a dele. Se você não vive a espiritualidade do criador de conteúdo, você não é católico, você é outra coisa. Tá? Ainda sobre as mulheres. Não sou contra a modéstia no vestir. Só que nós sabemos que a modéstia principal é uma virtude, é interna, é uma graça. A modéstia no vestir, ela é o reflexo da modéstia interior. Mas o que é que a gente vê, pelo menos eu vejo, como é que eu posso dizer? É quase que uma loucura coletiva sobre roupa. São mulheres que não conseguem falar de outra coisa. Você pede que a coitadinha explique algo para você sobre o catecismo, né? Não vou aqui achar meu catecismo, tá aqui na minha frente. Você pede que a coitadinha fale algo para você sobre o catecismo, a bichinha não consegue. Porque o catolicismo para ela foi reduzido à roupa. Não precisa estudar, não tem conversão intelectual, não tem nada disso. É só roupa. Não sou contra a modéstia, mas a modéstia externa é o reflexo da modéstia interna. Ok? E outra coisa que eu acredito que vocês já perceberam é a romantização da vida católica. Tudo para eles é fácil. Ser católico é muito fácil. Não existe pecados. Vocês já viram algum influenciador de Instagram dizer que se confessa, que comete pecado? É mil maravilhas. E os jovens começam a seguir isso e começam a achar que eu não vou conseguir ser santo. Porque eu peco, porque eu vivo pecando, eu vivo me confessando. E a gente olha para a vida desses caras, dessas mulheres, e é mil maravilhas. E eu repito, seguir essas pessoas vai arruinar a sua cabeça. Eu acredito, e eu de fato acredito nisso, que eu esteja falando para pessoas que não seguem isso. Mas se eu estiver falando para você que segue esse tipo de gente, cuidado. Cuidado que a sua fé pode ser abalada. Pode ser, como é que eu posso falar? Pode sair dos trilhos. E uma hora você vai cansar. Uma hora você vai achar que a fé católica é aquilo. Uma hora você vai colocar na cabeça, mesmo que sem querer, que a fé católica é aquela maluquice do Instagram.
Aquele exibicionismo do Instagram. E sabe o que é que você vai fazer? Você vai surtar. Você vai cansar. Só que você não vai cansar da verdadeira fé. Você vai cansar daquela falsa fé. É por isso que eu falo, cuidado com esses criadores de conteúdo do Instagram. Mas eu vou repetir, não são todos. Cabe você discernir quem presta e quem não presta. Eu conheço um caso de uma moça que todo dia falava de modéstia. Acho que vocês também vão conhecer. Todo dia falava de modéstia, todo dia falava de namoro santo, todo dia falava de castidade. Do nada virou protestante. E outra, há pouco tempo atrás, inclusive ainda tem a página dela no Instagram, todo dia falava de modéstia, de virtudes. Tava morando junta com um cara. Nem casaram. E o pior, transformou a vida do cara no inferno. É esse tipo de gente que se coloca como criador de conteúdo no Instagram. Cuidado com essa turma. Até a próxima.